Agora, para encerrarmos a programação do IFA Summit Abifina 2026, damos início ao painel de encerramento, desafios e oportunidades até 2030. Convidamos para compor esse painel Andrei Freitas, presidente executivo da Abifina. Jorge Arbach, da Universidade de Brasília e do Conselho Empresarial Brasil-China. E José Ézio, CEO da Globe Química. Senhores, para esse momento final, iniciaremos com uma exposição de caráter analítico do professor Jorge Arbach. Na sequência, ouviremos a perspectiva empresarial com José Ézio, da Globe. E, para o encerramento institucional do evento, o senhor Andrei Freitas, presidente da Abifina. Pessoal, antes de mais nada, obrigado pelo honroso convite de participar aqui com vocês desse summit. Eu pude ouvir e participar de dois... É uma conversa fascinante para nós economistas, com múltiplas implicações que vão muito além da questão, claro, da saúde, de que trata essa agenda. Eu vou falar com vocês, eu vou compartilhar com vocês algumas preocupações que eu tenho, né, como alguém de fora olhando para essa indústria. E talvez eu vá repetir alguns temas que já foram mencionados aqui nos dois painéis em que eu participei. Esse setor, né, o setor de IFAs, o setor de saúde, é claramente um tema, como vocês sabem muito mais do que eu, um tema extremamente sensível, extremamente estratégico para qualquer país. E, nesse sentido, ele, nos dias de hoje, em especial, a gente deve adicionar a essa conversa o tema geopolítico. Não há como não adicionar. A geopolítica se tornou parte do nosso dia a dia, no mundo corporativo, no mundo governamental, na sociedade civil, na academia, né? Era um elemento que não existia como um tema prioritário na academia, nos conselhos empresariais, por exemplo. Estava lá em algum lugar, mas longe de ser um tema crítico. E hoje se tornou um tema crítico. E em nome de segurança nacional, sabe-se lá o que seja isso, questões geopolíticas cada vez mais complexas, inclusive para serem interpretadas, o setor de saúde, quando muito dependente de importação de coisas, de elementos críticos, como é o caso do IFA, passa, claro, a ter um grau de exposição especialmente importante nos dias de hoje, né? Então, assim, é algo que a gente não pode desconsiderar. Além disso, existe um elemento novo, ou relativamente novo, né? Associado a esse grau de exposição, que é a questão dos eventos climáticos extremos e que estão trazendo um grau de exposição das cadeias de suprimentos que a gente não levava em conta antes. Por exemplo, existem fenômenos climáticos extremos que levam à paralisação de fábricas, como aconteceu muito nesses últimos anos e provavelmente vai acontecer ainda mais ao longo dos próximos anos. E se você é muito dependente de uma determinada fábrica que te fornece um determinado tipo de insumo, isso pode te trazer um grau de exposição importante. E aí, fazendo um paralelismo aqui, pense no caso, né, de como que essa muito elevada exposição pode te trazer problemas. Pense no caso do setor agro brasileiro. A gente foi educado no Brasil a pensar que o agro brasileiro é um setor ultra competitivo, né, o nosso estado da arte de inserção internacional. Só que a gente sabe que ele é um setor extremamente vulnerável. E um setor muito vulnerável não pode ser um setor muito competitivo. Ponto. Acabou. É simples assim, né? E
E ele é vulnerável por quê? Pensem no caso dos fertilizantes. O setor, 90 e poucos % dos fertilizantes utilizados são importados. Acontece uma crise, como está acontecendo agora, o setor fica de joelhos. Pronto. É simples assim. Os custos sobem muito, a oferta, mesmo pagando muito, a oferta pode inexistir e as implicações microeconômicas para o setor podem ser tão grandes que podem levar a quebradeira nesse setor. Da mesma maneira, vários produtos químicos que são importados, dentre vários outros elementos da cadeia do setor do agro, que também são importadas, ou que dependem de empresas internacionais. Isso tudo para dizer para vocês que o setor agro brasileiro, que passa por um grau hoje, claro para muita gente, de elevada exposição a choques internacionais, ele tem, de alguma forma, um alerta para o nosso setor de saúde, de que você não pode ser tão extremamente dependente num contexto complexo como esse. E aqui não tem nada de visão dogmática. Isso aqui é uma questão puramente factual, né? Então, assim, uma outra questão importante, um segundo ponto, né, que é uma mudança cada vez mais intensa nas cadeias globais de valor, né? As cadeias globais, elas, e a gente aprendeu isso também ao longo das 2 décadas e meia, ou algo assim, de que as cadeias buscavam basicamente ou majoritariamente minimização de custos. Foi assim que a gente construiu toda a concepção de globalização, foi assim que a gente construiu toda a concepção de cadeias globais de valor, em que você buscava um determinado elo da cadeia de acordo com o custo de produção que naquela fábrica, em algum lugar da Índia, ou em algum lugar, sei lá de onde, da Singapura, era o melhor jeito de fazer, o jeito mais barato. Só que a gente está visualizando uma mudança profunda nas cadeias globais de valor. Isso está acontecendo a olhos vistos, né? Um dia após o outro. E a gente sabe, inclusive, pelo que eu já acabei de falar, que você mirar só em custos já não é mais suficiente. Muito pelo contrário, ele pode se tornar uma fonte de exposição. Então, o que a gente começa a ver nas cadeias globais de valor, e isso eu estou falando de uma forma geral, a gente começa a ver uma preocupação crescente com resiliência da cadeia global. Ou seja, de você ser capaz de garantir o seu acesso àqueles elos importantes que fazem parte do setor em que você está inserido. Então, assim, mesmo que muitas vezes isso implique em custos mais altos. Mesmo. Então, assim, as grandes empresas, as grandes corporações e cada vez mais países estão levando isso em conta. A necessidade de você trabalhar com plano B sempre e você ter que trabalhar com uma estrutura de cadeias de valor que leve em conta a resiliência e não só a eficiência. Por que isso é importante para o setor de saúde? Vocês sabem mais do que eu. Nesse contexto atual, você tem que trabalhar com plano B. E você tem que, eventualmente, desenhar políticas públicas e também privadas, que levem em conta esses temas que eu estou falando, ainda que isso possa custar mais. Então, se você desenha políticas públicas que vão sempre mirar custos, eu vou pagar, eu vou fazer um edital em que o menor preço vai levar sempre. Você claramente desestimula trabalhar com uma visão mais estratégica nas suas cadeias de valor. E aí, no seu próprio processo industrial, no seu próprio processo de incentivos ao investimento no setor, e por aí vai. Então, a gente tem que internalizar essa realidade da economia global, porque senão você vai ser o ingênuo da história. Isso já não pode acontecer. Em especial em setores críticos, como é o caso, se vocês quiserem, o nosso setor agrícola. A gente aceitou a ideia de deixar embora a nossa fabricação de fertilizantes e de vários outros produtos químicos, porque era mais barato, e o Brasil virou refém. Ele virou refém na importação de insumos, ele virou refém na capacidade de comercialização, virou refém. O Brasil, no fundo, não é dono do seu setor agrícola. Ele acha que é. Só que qualquer um que conhece o setor sabe que ele não é o dono do setor agrícola. A gente não pode cair nessa mesma armadilha no setor de saúde. Isso não faz sentido. Econômico. Não é político, é econômico.
Isso está, como eu disse, nos conselhos das empresas. Isso não é conversa de partido político. Não, deixa isso é conversa, isso é coisa de botequim. Eu estou falando de visão estratégica, de defesa de interesses. Um outro ponto, Ásia. Né? A gente sabe, vocês falaram aqui, que a Ásia, a Índia, a China, etc., dominam cada vez mais essa agenda, essa oferta. O que fazer? Né? É claro que se você for concorrer com eles por custos, você não vai levar. Porque eles têm escala, desenvolveram todo o ecossistema, etc. Né? É claro que você tem que, talvez, 2 caminhos. Um deles é você trabalhar com eles, não contra eles. Tá? E o segundo é você descobrir uma coisa que foi muito bem falada aqui, que é você descobrir os nichos em que você entra e que talvez você entre com muita competitividade. Claramente, eu estou falando aqui de tudo que tem a ver, direto ou indiretamente, com a história de biodiversidade. Né? Que claramente, juntamente com outros elementos que a gente bota debaixo do guarda-chuva chamado capital natural, coloca o Brasil num jogo que é absolutamente invejável, cada vez mais importante em nível global. E debaixo desse guarda-chuva de capital natural está a nossa biodiversidade. Já foi mencionado aqui, 20% da biodiversidade do globo. Tinha uma palestrante, que eu não me lembro o nome, que é de uma empresa que tem feito várias coisas, eu esqueci o nome, Tatiana talvez, enfim, eu não lembro. Falando sobre toda a biblioteca que eles desenvolveram, de 7 mil moléculas, talvez. Isso aqui não é só business, embora seja business. Isso aqui na verdade, uma estratégia de presença em nível global que traz junto consigo business. Então, você pode até olhar para a China e para a Índia para você competir na produção de IFAs comoditizados e outros, e utilizando um plano B, como a gente já falou. Beleza. Como parte de uma política de resiliência e não só de eficiência. Mas, além disso, tem toda essa agenda de desenvolvimento de negócios ancorados em algo que a gente tem e que outros não têm, que China e Índia provavelmente não têm capacidade de desenvolver, simplesmente porque eles não têm a mesma riqueza de capital natural que a gente tem. Então, assim, a forma de engajamento com a Ásia, penso eu, deveria vir, primeiro, por esse trilho de trabalhar com eles, inclusive mirando, a colega da Anvisa falava aqui de América Latina, e eu acho que isso é absolutamente central, o Brasil saber qual é o lugar dele no mundo, e o lugar dele no mundo não é só a América Latina, mas deveria ser prioritariamente a América Latina, e fazer dessa região não só uma região de interesse de negócios, mas também de defesa de interesses políticos. Porque se o Brasil é capaz de desenvolver uma agenda de negócios que leve em conta as necessidades da região e não só as suas próprias, ele é capaz de desenhar políticas comerciais de negócios, mas também políticas que levem adiante os interesses do país. Um outro tema que eu diria que também é importante e que a gente tem negligenciado é tudo aquilo que tem a ver com energia e outros elementos que eu falava antes de capital natural, né? E que aqui se inclui toda a questão da biodiversidade. Mas tem um elemento nesse setor químico que é muito importante, que é a questão do uso da energia, que é um setor muito intensivo em energia. Né? E hoje, com toda essa coisa de sustentabilidade, etc., você não só ter muita energia a preço baixo, mas ter energia a preço baixo e energia renovável se tornou um elemento de vantagem competitiva muito grande, que será ainda maior no futuro. Isso tudo para dizer que esse é um elemento que a gente não levava em conta, até talvez recentemente, mas que é cada vez mais importante, em especial quando a gente pensa em mercados que levam em conta a pegada de carbono, né, e que será cada vez mais a realidade. E eu estou falando aqui da indústria química. Né? Então, assim, isso coloca o Brasil no jogo. Esse elemento que a gente, às vezes, acha que está desconectado de toda uma conversa. Né? Um outro ponto tem a ver com a vulnerabilidade do Brasil
e também as oportunidades. Já foi falado aqui bastante sobre o tamanho do mercado brasileiro, que per se ele é per se uma política pública, né? E você tem um comprador centralizado praticamente, que é o SUS, que muda tudo do ponto de vista comercial, do ponto de vista de estratégia de negócios, e tem também, estendendo aqui a questão da região, né? A América Latina como potencial parte dessa conversa, né? Então, assim, o Brasil tem que saber, juntamente, tem que saber usar isso a seu favor, juntamente com os elementos que eu já acabei de falar, de capital natural, de energia, etc., que põe o Brasil numa condição muito, muito, muito favorável. Eu acho que uma coisa que a gente não pode pensar em fazer é fazer uma política de fechamento, que eu acho que não é o que está sendo pensado, pelo que eu leio, pelo pouco que eu sei desse setor, mas a ideia de que, sim, esse setor é muito estratégico, que a gente deveria protegê-lo, etc., porque tem riscos geopolíticos grandes, etc., e riscos à saúde, obviamente. Eu acho que tem algo que a gente não pode se dar o luxo de fazer, que é fechar o mercado e vamos fazer tudo aqui. Eu acho que, então, eu diria que isso aqui não é o caso. Um segundo caso é pensar em fazer uma política de substituição de importações. Eu acho que, de maneira seletiva e inteligente, sim. A colega do Ministério da Saúde, eu acho que falava aqui agora há pouco sobre 50 moléculas. Se a gente pensa naquela coisa de resiliência e plano B, eu acho que faz todo sentido, de maneira seletiva, inteligente e suficientemente atrativa do ponto de vista de negócios, combinado com resiliência, de tal forma que você capacite o país para defender os seus interesses de uma forma mais estratégica. Mas o terceiro ponto, que eu já tinha mencionado, que é você, de fato, que é um erro, que é você ignorar as nossas vantagens comparativas, que eu já tinha mencionado antes, de biodiversidade, tamanho do mercado, etc., e como que isso abre todo um arsenal, todo um espaço de negócios para o país se inserir pela porta da frente, né? Eu acho que tendo muito, nesse sentido, muito a compartilhar. Eu diria que teria alguma coisa como 3 cenários, né? Se a gente fosse olhar para 2030, que é o caso aqui, né? Ou pelo menos os 4 próximos anos e adiante. Eu acho que você tem um cenário de você deixar tudo como está, e cada um por si se vira, enfim, que eu acho que não é o caso também, por tudo que a gente ouviu e pelo que eu leio. Eu acho que um segundo cenário de uma típica substituição de importações clássicas também não é o caso, como eu já tinha mencionado, até porque a gente não pode se dar o luxo de financiar um processo como esse aí, a não ser de forma seletiva e estratégica. E o terceiro caso, de fato, é você pensar em inserir o Brasil nas cadeias globais de valor de maneira competitiva, que passa pelos termos que a gente já tinha pensado. Então, assim, e para concluir, né, eu acho que o cenário que a gente tem, olhando para frente, né, nesse mundo que virou de ponta cabeça e que não vai voltar para trás tão cedo, né, se é que vai voltar um dia, é um mundo que você tem que pensar a saúde no Brasil, levando em conta a questão geopolítica, questão de fenômenos climáticos extremos e, portanto, tudo que tem a ver com mudança do clima e todas as suas repercussões. A gente tem que pensar no potencial que esse tem de vantagens comparativas, que esse é um elemento superativo, que talvez nenhum outro país tenha, né? Tem que levar em conta vantagens competitivas, como é, por exemplo, o caso da energia renovável e todas as suas implicações de custos nas cadeias de valor e de competitividade, especialmente em mercados exigentes em termos de pegada de carbono. E tem que, obviamente, trabalhar com uma coisa que é cross-cutting, né? que é toda uma política regulatória favorável ao desenvolvimento de uma política setorial com uma visão estratégica, né? Você não vai a lugar nenhum, isso hoje em dia é mais claro ainda, você não vai a lugar nenhum se você não tiver uma visão, né? Se você for fazendo, se você quiser pensar nesses termos, você provavelmente vai estar muito exposto a chuvas e trovoadas. Então, você precisa ter uma visão. E esse setor aqui, tão estratégico como ele precisa de uma visão, né? Ele precisa trabalhar em torno de uma política de curto, médio e de longo prazo, de uma política integrada.
Política é essa que tem que incentivar os atores, a indústria, a academia que está produzindo conhecimento, os atores internacionais que estão olhando para o que está acontecendo, e outros, eles têm que olhar e têm que entender que tem uma visão e que essa visão ela tem credibilidade. E que quem está tocando essa coisa tem reputação para bancar que esse negócio vai seguir adiante. Em cima disso, e eu digo isso com a minha experiência de ex-banqueiro e de alguém que cuida de investimentos, essa coisa dá um grau de confiança muito grande, sabe? Muito grande. Então, assim, é preciso ter uma visão inteligente, estratégica, responsável, e isso, muitas vezes, faz muita diferença, sabe? E os dias de hoje requerem uma visão estratégica, sabe? Mais do que nunca, talvez. Acho que é isso. Obrigado. Obrigado. Será que começou a chover agora? Bom, eu estava preparado para falar um pouco, mas ontem, depois, no final da nossa sessão de ontem, eu comecei a considerar que nós tínhamos construído alguma coisa em prol da farmacêutica. É pouco? Sim, é muito pouco. Mas percebi que nós havia construído. Então eu resolvi, fiquei até por volta de meia-noite, 1h da manhã, levantando assuntos que pudesse dar subsídio, que pudesse mostrar alguns avanços que já foram feitos. A farmacêutica, definitivamente, está iniciando um novo momento no Brasil. Nós estamos tendo a honra de estar aqui, agora, sendo parte dessa nova história. Quero, nesse momento, amplificar a voz do Ministério da Saúde, dizendo: chegou a hora de ouvir a farmacêutica. Vamos entender os pontos a serem trabalhados para ir na direção de dar ao Brasil a soberania da tecnologia da produção de IFAs. As entidades de fomento, pela sua vez, têm se manifestado com programas de suporte financeiro aos projetos de inovação no desenvolvimento e produção de IFAs. A Anvisa, através das nossas entidades de classe, e algumas reuniões que temos tido com a Anvisa também, tem manifestado interesse em ouvir as farmacêuticas nacional. A bravura, a coragem em investir, transformou as farmacêuticas nacionais em exemplo de empresas na produção de genéricos, atraindo olhares e interesse do mundo inteiro com esse modelo que mescla qualidade assegurada por um órgão regulador de referência global, a Anvisa, e preços mais acessíveis para a população. Através de novas iniciativas, portarias e RDCs implementadas pelos órgãos governamentais competentes a estas, começaram a consolidar o resgate da produção de IFA no Brasil. Vou citar alguns exemplos. A portaria 14.133/21, através do decreto 11.890/24, que institui a margem de preferência na compra de insumos para a saúde fabricados em território nacional. A revisão da portaria de PDPs em 2024, publicada sobre o número 4472/24, representou um avanço significativo ao incluir o artigo
que obriga a inclusão do fabricante nacional no registro da farmacêutica a partir do momento de sua disponibilidade na fase 3. Mas faz-se necessário um complemento, tornando obrigatório a aquisição deste durante o restante da fase 3, a partir do momento da sua inclusão. Ao mesmo que o suprimento, importações de IFA, pode ser pensado que até que a fase 3 seja consolidada pela Farmoquímica Nacional, que o suprimento do IFA seja pela Farmoquímica. Porque os mecanismos sequenciais vão favorecer a farmoquímica começar o suprimento. Vocês sabem que o que a gente está falando justamente é de encontro com o objetivo do nosso encontro nesses 2 dias, que nós estamos falando de IFA. A RDC 1001/25, que dispõe sobre categorias prioritárias de análise, trouxe o texto que caracteriza como prioritário o registro de medicamento com IFA nacional, gerando importante estímulo para que o mercado farmacêutico brasileiro busque por empresas em território nacional para o fornecimento de insumos farmacêuticos para novos registros. A RDC 359 de 2020, que instituiu o CADIFA, trouxe grande avanço para o mercado nacional, criando um ciclo de vida regulatório para que o IFA, com maior independência da farmacêutica, promovendo e facilitando a introdução de melhorias na farmoquímica. No entanto, a experiência dos últimos 5 anos acabou gerando filas de análise na Anvisa, que necessitaram de ações de mitigação. Algumas delas, como o Reliance, e consequente análise simplificada, que podem causar grandes prejuízos ao setor de IFA nacional. Mas entendemos e pactuamos que as necessidades de baixar a fila está ligado diretamente à disponibilidade de medicamentos à população mais carente. Papel essencial dessa agência. Estamos com vocês. Porém, sem medida de contrapartida, como análise de CADIFA, desassociado para farmoquímicas nacionais, nos novos IFAs, ou análise simplificada para as IFA disponíveis no mercado nacional pré-marco regulatório, medidas como essa fazem todo sentido no que tange a segurança regulatória e isonomia de mercado, já que simplificar uma análise de uma empresa com amplo histórico de inspeção in loco e altamente acessível no território nacional, não é o mesmo critério de que fazer através de um regulatório de uma agência de referência. Todos os avanços já realizados aqui, mencionados, são apenas um vislumbre de um futuro que pode ser mais brilhante com a abertura do diálogo direto das nossas agências com as farmoquímicas. Essa intenção, basicamente nossa, ela não tem como objetivo que se mude tudo, que se faça novas RDCs, que se cria novos aspectos de trabalho. E sim, às vezes, é uma vírgula numa RDC que hoje está fazendo que, a partir daquele ponto, uma farmoquística acaba automaticamente sendo excluída de um processo. Então, são coisas tão pequenas e tão significativas que só
A Farmoquímica Nacional sente isso. Diferente da farmacêutica, a Farmoquímica Nacional hoje é tão pequena em termos de números, mas tão capaz em termos de desenvolvimento, em termos do entendimento de como se inicia um desenvolvimento, quais as preocupações de um desenvolvimento. Nós não temos só PhDs nos nossos laboratórios que desenvolvem produtos. Nós formamos pessoas envolvidas em economia dentro dos laboratórios, que analisam os custos dos produtos, dos IFAs a serem desenvolvidos durante o processo de estudos, que analisam o caminho de impurezas, onde é mais fácil cortar, onde é mais fácil deixar seguir para sofrer aquele corte. Por outro lado, gostaria de dizer para vocês da Anvisa, nós temos muito orgulho de vocês. Vocês são uma agência que nós estamos lá fora conversando com outro país e falamos assim, vocês têm a Anvisa lá. Isso é muito bom. Mas a abertura do diálogo tem o interesse de criar o seguinte: o que mais nós podemos fazer para melhorar a farmoquímica e nós ser um país que possa dizer, nós somos fabricantes de farmoquímicos, que seja olhado para isso. Para isto, o que pode acontecer? Vocês precisam nos ouvir, só isso. Eu não vou aqui falar, enquanto vocês estão preocupados em ser uma agência que vai exportar para tal, nós estamos aqui esquecidos. Balela, esses papos, essas conversas já era. Eu acho que vocês têm um grande poder na mão, porque um simples ato de ouvir a farmoquímica pode transformar muito nesse país. Muito obrigado. Boa tarde, né? Eu vou falar algo que um professor meu falava nesse momento, que o sábio ele nunca fica entre as pessoas do seu horário de almoço. Então, prometo ser breve. É muito bom ser a última pessoa a falar num evento como esse, porque te coloca numa posição ao mesmo tempo fácil e ao mesmo tempo difícil. Fácil porque não resta muito mais a ser dito. Tudo que a gente tinha para abordar, a gente abordou ao longo de 6 painéis muito, muito ricos, com pessoas da indústria, pessoas do governo, pessoas da academia. Falamos sobre regulação, falamos sobre parâmetros técnicos, falamos sobre questões institucionais. Então, tudo que havia para ser dito foi dito. E a presença de vocês aqui é um bom indicador para mim de que o painel, o evento foi muito bacana, de que trouxe aquilo que vocês esperavam, trouxe aquilo que contribuiu para as pessoas saírem daqui com perguntas, com argumentos, com possibilidades de construir os próximos passos. É difícil porque, como o nível da discussão foi muito elevado, a pessoa que fala por último, ela não pode deixar esse nível cair no final, não vai estragar no final o evento. A gente está pensando em desafios e oportunidades até 2030. Assim como a Monique, eu sou um otimista. Eu sou um otimista meio cínico, mas eu sou otimista. E por que eu sou cínico? É porque meu otimismo está sempre sendo colocado à prova em função da observação de fatos da realidade. Muitas pessoas disseram aqui, a gente já tem as variáveis todas colocadas na mesa. Diferente de outros momentos em que a gente não tinha recursos, ou a regulação tinha muitos problemas, ou a interação com o Ministério da Saúde era ruim, ou o setor produtivo não estava preparado. A gente foi, ao longo dos últimos anos, superando essas dificuldades uma a uma. A gente conseguiu montar linhas de fomento adequadas, a gente conseguiu aprimorar enormemente a regulação. A gente tem hoje um Ministério da Saúde que não apenas pensa de forma muito proativa sobre políticas públicas, mas dialoga de forma muito proativa. A gente tem um trabalho muito articulado entre laboratórios públicos, empresas privadas, farmacêuticas, farmacoquímicas. Isso é um trabalho que foi desenvolvido nesse ecossistema
brasileiro. Então, me parece que a grande questão aí para os próximos anos, 2030 é um marco apenas para a gente ter para não falar em 2097, né, porque aí está todo mundo morto, então mas pensando num marco em que a gente vai estar aqui para verificar, o esforço nosso é de trabalhar juntos mesmo, de manter o diálogo vivo, de pensar em indicadores que a gente possa medir. Tem meu compromisso nisso, Maíra, de trabalhar nisso e de entregar para vocês algo realmente palpável, algo que a gente possa realmente aferir e verificar se estamos andando no caminho certo e, se não estivermos, pensarmos juntos em novas trilhas. A ideia de trazer o Jorge para esse painel final foi minha, porque eu queria alguém que não fosse do setor. Meu avô que falava, de vez em quando você precisa tirar a cabeça d'água para poder olhar longe. E acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa tirar a cabeça d'água. A gente está, às vezes, tão mergulhado nos problemas do dia a dia que a gente não consegue enxergar o tanto que a gente avançou e o que a gente pode fazer para continuar avançando. Então, é muito importante a gente pensar em algumas questões que estão se colocando agora no novo cenário mundial, que trazem questões de curto prazo, mas que também colocam perspectivas de longo prazo para a gente pensar. E a gente trabalha melhor juntos. Se a gente pensar só da perspectiva de um desses elementos, a gente não consegue ter as respostas. Mas trabalhando juntos, a gente consegue. A gente consegue pensar em como usar a biodiversidade brasileira, como usar uma série de vantagens comparativas que a gente tem em relação a outros países, como formar parcerias internacionais, seja para ser reconhecido como regulador que é capaz de exigir um padrão de qualidade dos seus agentes econômicos elevado e compatível com o resto do mundo, seja para aprender com o que tem de experiência externa e transformar também os nossos saberes em saberes mais ricos, mais diversos, mais complexos. Então, acho que a gente tem muitos motivos para sermos todos otimistas. E aí, repetindo uma frase que meu avô falava muito também, mas não é dele, a gente não precisa ter pressa, mas a gente não pode perder tempo. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. O otimismo, ele é construído no dia a dia. O potencial que a gente tem que deixar de ser sempre potencial. Cara, eu nasci nos anos 70, no comecinho. Não pareço tão... Eu tenho essa cara de novinho, mas não sou tão novinho, não. E tem 50 anos que eu ouço essa história de Brasil, país do futuro, Brasil, potencial, Brasil... A gente já passou da hora de transformar potencial em realidade. Da mesma forma que pesquisa, se não sair da academia e passar por um certo crivo regulatório, não vira inovação e não vira acesso, potencial também, se ele não passar por um certo esforço de todos nós, governo, incluindo o condutor das políticas e o regulador, setor produtivo, academia, órgãos de fomento, entidades como a Bifina, como a Biquif, que está aqui presente, obrigado, Norberto, por estar aqui. Se a gente não trabalhar, esse potencial ele continua sendo sempre algo inspirador, que nos faz dar suspiros, mas que não vira concretude. A gente precisa ter concretude. Acho que esse é o nosso compromisso. Esse evento ele é um primeiro passo. Vão haver outros IFA Summit, não se engane, esse é o evento que vai se tornar parte do calendário de vocês ao longo dos próximos anos. A gente tem outros eventos que a Bifina realiza regularmente, o CIPID é um deles. Mas, para além disso, o nosso compromisso como entidade do setor é ser esse catalisador, é trabalhar junto com todos vocês num diálogo aberto, num diálogo construtivo, num diálogo objetivo, num diálogo também que tem proposta de chegar a um ponto. Não é algo só que é muito bacana, é muito inspirador, mas que não chega a lugar nenhum. Nosso compromisso vamos fazer
esses objetivos serem construídos, serem atingidos, para a gente poder olhar para frente de novo. Uma frase que eu tenho falado muito recentemente é: eu não vejo a hora da gente ter desafios novos. A gente já tá na hora de superar alguns desafios com os quais a gente vem lidando há muito tempo. Já deu. O Brasil tem mais do que condições da gente dar o passo seguinte, ir para o patamar seguinte e começar a ter desafios novos. Começar a pautar agendas internacionais, começar a fazer parte efetivamente de cadeias de valor globais, começar a ser um líder regional, seja neste setor, seja em outros setores, alguém que é capaz de ser uma referência em termos de oferta de acesso. Isso é muito importante, e eu vou encerrar minha fala com isso. No fim do dia, para além de todas as outras questões, o que a gente faz nessa cadeia aqui é garantir acesso da população brasileira a melhor conjunto de produtos e serviços de saúde que ela pode ter. É isso que a gente faz, todo dia. Obrigado por vocês estarem aqui até hoje, obrigado pelos 2 dias, obrigado pela presença, foi um prazer enorme estar com vocês e falar com todos vocês e ouvir todos vocês. Obrigado em nome da Bifina. Antes de encerrar, obrigado a todo mundo que está nos bastidores, toda a equipe técnica da Bifina que ajudou a construir tudo isso aqui, todo o pessoal de apoio aqui da Firjan que ajudou a gente a construir isso aqui. O evento não teria acontecido sem todos vocês. Sinceramente, esse é um trabalho também coletivo. Obrigado a todos vocês, tá? Muito bem, com isso encerramos a programação do IFA Summit, a Bifina 2026. Peço aos participantes do painel para foto aqui à frente, por favor. Alguns avisos aqui: nos próximos dias será publicado no site da Bifina a cobertura do evento com acesso às apresentações e a gravação dos painéis. Convidamos todos para o brunch de encerramento, que será servido no 3º e também no 1º andar. Lembramos aos que se inscreveram no Innovation Tour do 2º dia que, após o brunch, retirem suas pulseiras e aguardem na recepção. Uma última informação: o certificado de participação no IFA Summit estará disponível para download no aplicativo do evento. O QR Code está disponível nos totens dos andares para quem ainda não baixou. Muito obrigado a todos, um bom dia e até a próxima.